Assiste comigo neste exato momento este vídeo com esta mulher aqui. O nome dela é Luciana Velasco. Presta bastante atenção no que ela vai falar, porque para muitos é polêmico, mas fica até o final para que você possa entender. E em seguida, eu vou compartilhar aqui um outro vídeo, uma mensagem, na verdade, para que você possa entender o que ela está falando ou o que vai ser falado aqui neste exato momento, tá bom? Acompanha comigo aí neste exato momento. Vamos assistir junto aqui, ó. Irmã, eu comecei a guardar o sábado, Shabat, porque vi que nos 10 mandamentos está isso. Jesus não acabou com a lei, mas a complementou, não é isso mesmo? Primeiramente, parabéns, porque o Espírito Santo tem revelado a palavra de Deus, a origem. O Espírito Santo também me revelou a respeito do sábado. Eu guardo o sábado, mas eu entendi que Jesus ele interiorizou a lei. Como que é isso? Agora não precisa deitar com uma mulher para adulterar, basta olhar com malícia e já adultera no coração. Você não precisa matar alguém, basta odiar, você já homicida. Você não precisa largar o seu emprego para guardar o sábado, basta você entender que o sábado é o sábado do Senhor e naquele dia você vai preferir fazer o seu culto, você vai fazer aquela oração mais caprichada, você vai lembrar como se fosse, sabe, quando é um dia do aniversário de alguém, você até trabalhou, mas você lembra que aquele dia é muito especial. Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência, ele não quer que você faça nada contra a própria vontade, tem que ser algo que vem de dentro para fora. Ótimo se puder largar assim um trabalho do sábado para consagrá-lo ao Senhor, principalmente voltado à caridade. Mas se não tem jeito, estamos passando como os hebreus, que eles eram escravos também no sábado, mas eles guardavam o sábado mesmo assim, entende? Então, a religiosidade, o legalismo, o fanatismo, ele traz bloqueios, impedimentos de você servir a Deus de um puro e sincero coração. Então, parabéns, guarde-se o sábado. Eu guardo meu sábado fazendo o quê? Particularmente, eu consigo não trabalhar no sábado, então eu faço o meu culto do lar, eu faço live de pregação no meu canal, a fim de dedicar aquele dia inteiro para o Senhor, mas eu separo o meu tempo para a família também, após o culto, para ficar ali no almoço. Parabéns, Deus abençoe grandemente a sua vida, todos que fazem isso, cumprindo com os mandamentos, que esse, inclusive, é o que mais o diabo mexeu. Né? Os mandamentos falam para não matar, para não adulterar, não ter falso testemunho, para honrar pai e mãe. Aí chega no sábado, o diabo ele mexeu e ainda colocou domingo, fora a parte também de idolatria, né? Deus abençoe, parabéns. Olha só que interessante o que ela falou. O que ela falou é bíblico, está na Bíblia, está nas Escrituras. Sabe o que me faz pensar neste exato momento? Ou, melhor dizendo, eu não sei o que faz as pessoas pensar de que o sábado é coisa do Antigo Testamento e que não tem mais fundamento e que não é mais necessário se guardar esse dia como um mandamento, como um dia santo. Quando nós fazemos isso ou falamos, nós estamos ou a pessoa está reescrevendo a Bíblia. Para reescrever, não é necessariamente apenas você querer escrever ou retirar e querer escrever. Não, você pode reescrever a Bíblia falando, dizer que aquilo não é mais válido. Você está reescrevendo a Bíblia e a Bíblia condena. Aí daquele que tire pelo menos um i, uma vírgula da palavra de Deus. Veja só, quando Noé existiu aqui sobre esta terra, após o dilúvio, Deus disse: olha, Noé, eu vou fazer uma aliança. Meu sinal de aliança vai ser o arco-íris sobre o céu. É um sinal de que a terra não vai ser mais destruída com água, tá bom? Abraão, Deus prometeu que a descendência dele e essa aliança seria eternamente, que a descendência de Abraão seria como as estrelas. Agora, um texto bem interessante que eu quero compartilhar com você neste exato momento é Ezequiel, texto conhecido, você já conhece, até quem não é adventista conhece esse texto. Ezequiel 20, versículo 12 diz: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Agora veja o que diz aqui no versículo 20. Santifica-os os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Se lembra do sinal que Deus deu para Noé? Qual foi o sinal? O arco-íris sobre o céu.
entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja que o sábado, ele é um mandamento, sim. Ele é um mandamento bíblico. Como é que eu sei que eu estou adulterando? Como é que eu sei que alguém roubar é pecado, é errado? Como é que eu sei que eu não posso cobiçar as coisas do próximo? Como é que eu sei disso? A lei diz isso. Por que eu sigo 9 mandamentos e excluo o sábado como mandamento santo que foi separado, abençoado e santificado por Deus? Entendeu? Então, o sábado, ele é um mandamento válido aos nossos dias e será eternamente. Tá bom? Então, parabéns, Luciana Belasco. Um forte abraço para você em Cristo Jesus. Luciana Belasco, ela tem a plataforma dela no TikTok, com mais de 20 mil seguidores. Tem um canal dela aqui também no YouTube. Então fica aqui o meu forte abraço, Luciana Belasco. Que o Espírito Santo continue te iluminando a cada dia, tá bom? E a cada dia você possa estar conhecendo mais verdades da palavra do Senhor. Então eu vou deixar você acompanhar esta mensagem que é importante. Decreto de morte. Tá bom? É o decreto de morte. Fica com o pastor neste exato momento aqui. Que Deus, ele te abençoe. E um forte abraço para você em Cristo Jesus. Não existe separação entre lei e evangelho. No coração do evangelho está a lei de Deus. Depois de temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa expressão juízo aqui se refere especificamente à obra de juízo investigativo que ocorre no céu, neste momento, para atribuir santidade ao povo de Deus, para atribuir a justiça de Cristo a seu povo fiel, que recorre ao santuário em busca de santificação, em busca de transformação de caráter, e que está sendo esta obra, que está avaliando o caráter do povo de Deus e a assimilação do povo de Deus em relação à lei de Deus. Diz o apóstolo Tiago que todos nós seremos julgados pela lei da liberdade. Portanto, no centro do evangelho eterno, este evangelho que Deus tem pregado à humanidade desde Gênesis e vai pregar até o Apocalipse, desde o Éden até a volta de Jesus, no centro desse evangelho está o juízo investigativo. E o juízo investigativo é fundamentado na avaliação que Deus faz de seu povo inscrito nos seus livros ou no livro da vida. Esta avaliação é fundamentada na lei de Deus. Seremos todos julgados pela lei de Deus. Portanto, repito uma vez mais, não existe separação entre lei e evangelho. No coração do evangelho está a lei de Deus. Um quarto ponto que é apresentado como esboço do evangelho eterno em Apocalipse 14, que será a pregação que Deus espera que seu povo pregue hoje, viva hoje, mas que especialmente seja proclamada em alto clamor, na janela de oportunidade que se abrirá para a humanidade entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. O quarto ponto, observe o que diz aí. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Essa expressão aqui, se nós fôssemos escrever a Bíblia hoje, se a Bíblia fosse escrita hoje, se o apóstolo João estivesse escrevendo o Apocalipse hoje, usando o seu computador, ele usaria o Ctrl+C, Ctrl+V, o copiar e colar. De onde ele copiaria essa expressão? Exatamente conforme já foi dito aqui hoje. De Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Naquele texto que apresenta o mandamento do sábado, que apresenta a obrigatoriedade e o dever de todo homem de guardar os 10 mandamentos, inclusive o sábado, e a justificativa pelo qual todos nós devemos guardar o sábado, segundo o Êxodo 20, de 8 a 11, é porque Deus é o Criador, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Portanto, aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 7, nós temos um eco do mandamento do sábado, uma referência ao mandamento do sábado no coração do evangelho eterno. Então, é dever do povo de Deus hoje proclamar que o sábado é
é o dia de guarda vigente e eterno dia de guarda de Deus. Que o sábado é o selo de Deus que distinguirá o povo de Deus dos adoradores da besta e da sua imagem. Que o sábado é o selo de Deus em oposição à marca da besta, que será o decreto dominical. Que o sábado é o dia do repouso que Deus estabeleceu para o homem. Que o sábado foi o dia que Deus deu para o homem depois da criação, para que o homem entrasse na vida descansando na graça de Deus. Uma referência ao sábado no coração do Evangelho evidencia que não existe nenhuma separação, nenhuma cisão entre a lei de Deus e o Evangelho. E que o sábado, diferentemente da acusação de muitos de que pode soar alguma coisa legalista, o sábado é uma expressão da graça e do amor de Deus. E que fica evidente, uma vez mais digo, que no coração do Evangelho está a lei de Deus. E no coração da lei de Deus está o sábado como dia de guarda. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A história do dilúvio também nos ensina que o Deus que destruiu a humanidade, antes de destruir, advertiu a humanidade durante 120 anos por meio do ministério profético de Noé. Mais do que advertir a humanidade que a destruiria, esse Deus que advertiu que destruiria, providenciou um meio de escape para aqueles que se arrependessem e aceitassem a mensagem proferida por Noé. Deus ajudou Noé a construir a arca, e a arca era o abrigo para aqueles que se arrependessem. O juízo investigativo que ocorre no céu, ele ocorre com base nos parâmetros eternos da lei de Deus, que foi estabelecida para ser a guia ou o guia de comportamento do povo de Deus. Esse juízo que ocorre no céu, ele avalia o povo de Deus, como eu disse, atribui santidade ao seu povo, atribui justiça, mas também se estabelece para julgar os atos perversos dos inimigos do povo de Deus. Esse juízo que ocorre no céu hoje, fundamentado na lei de Deus, é a nossa oportunidade de salvação. Portanto, é a oportunidade de salvação de toda a humanidade e deve ser objeto de nossa pregação. Nossa mensagem, nossa ênfase deve estar toda voltada para isso, para que a humanidade seja advertida e não seja relaxada ou não se sinta confortável em sua condição. O mundo precisa ouvir com poder e grande glória que há um Deus justo no céu, que avalia o caráter e o comportamento daqueles que professam ser cristãos, e que Deus está preparando um povo para viver na eternidade, e que Deus é minucioso nisso. Ele é gracioso, Ele é amoroso, mas Ele é exigente. A nossa aceitação ao Evangelho não pode nos levar a viver uma vida relaxada, sem compromisso com a sua lei. A lei de Deus, repito, ela é o parâmetro do caráter divino, é a expressão do amor de Deus. E quando nós nos apropriamos dela por meio do Espírito Santo, que a inscreve em nosso coração, nós evidenciamos o caráter de Cristo. E assim as pessoas têm acesso a quem é Deus por meio da nossa vida e de nosso comportamento. Deus terá um povo que proferirá essa mensagem. Quem é esse povo? 144 mil. Quem são os 144 mil? Aqueles que receberam o selo de Deus e que não aceitaram se dobrar diante da imagem da besta. A imagem da besta que terá um decreto dominical que imporá a obrigatoriedade da guarda do domingo. Quando isso ocorrer, repito, estará estabelecida a imagem da besta e a marca da besta. O povo de Deus vai se manter fiel a Deus, custe o que custar, porque ele vai confiar na graça divina, mesmo em face a severas ameaças à sua liberdade. Seu direito de comprar e vender será cerceado, será ameaçado de morte, posteriormente um decreto de morte será expedido contra eles, mas esse povo, confiante na esperança que lhe foi reservada na palavra de Deus, imbuído com a mensagem dos 3 anjos, em especial com a mensagem propositiva do primeiro anjo, esse povo diz: nós nos manteremos fiéis a Deus, custe o que custar. Esse povo é descrito em Apocalipse capítulo 14, no versículo 12,
resumidamente com a identidade seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Observem que Deus tem um povo na terra. Esse povo na terra prega o evangelho eterno, desde o Gênesis ao Apocalipse, desde o Éden até a volta de Jesus. Este povo tem uma característica muito singular. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não só os mandamentos sem Jesus, não só Jesus sem os mandamentos, mas os mandamentos e a fé em Jesus, porque ter fé em Jesus significa, em termos práticos, guardar os mandamentos da lei de Deus. É mentirosa a alegação de uma pessoa de que é fiel a Jesus, que tem fé em Jesus, quando rejeita os mandamentos eternos de Deus. É mentirosa as tentativas de separação entre lei e evangelho, fé e obras, justificação e santificação. Esta oposição não existe na Bíblia. O Deus que estabeleceu a justificação, estabelece a santificação como desenvolvimento da justificação. A fé, ela é expressa por meio de obras que são a obediência à lei de Deus, como nos ensina o apóstolo Tiago e também o apóstolo Paulo. Temer a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus, significa obedecer aos seus mandamentos. Por que isso é importante hoje? Porque nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão sendo seduzidas e enganadas. Diz o capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6, que o anjo eterno, ele tem um evangelho para pregar. Aliás, que o anjo tem um evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Se você voltar ao capítulo 13 de Apocalipse, você vai perceber que esse mesmo grupo, toda tribo, língua e povo, também é objeto de uma outra pregação, mas esta da besta da terra. E esta besta da terra não prega, diz o texto em Apocalipse capítulo 13, que esta besta seduz. Observe a diferença entre pregar e seduzir. Enquanto o anjo articula um pensamento com causa e consequência, apresentando lógica, lucidez, não rejeitando, não minimizando aspectos aparentemente difíceis da fé, ele prega, apresenta, elucida. A besta, para o mesmo grupo, seduz, e seduzir é escamotear, é esconder, é mentir, é não permitir que as pessoas leiam as letras miúdas do contrato. Seduz, ou sedução, é a abordagem da besta. O anjo de Apocalipse 14, por sua vez, tem um evangelho para pregar. E pregar é isso, é explicar, é esclarecer, é evidenciar, é deixar claro o que Deus deseja transmitir. E este evangelho eterno, ele precisa ser pregado hoje, porque ele vai ser a base da pregação da igreja de Deus no contexto dos eventos finais, nessa janela de oportunidades que se abrirá para o mundo entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Você entende que tipo de mensagem eu e você temos que viver hoje e que tipo de mensagem nós devemos estar sendo preparados para pregar quando os eventos finais de fato se descerrarem diante de nós? Jesus está voltando. Ele virá em glória, em breve, e ele espera que haja um povo preparado, selado, batizado com o Espírito Santo, consciente de sua missão, com a sua mensagem muito bem fundamentada e preparada, e que esse povo esteja preparado para dar razão de sua fé, e que esse povo, mesmo diante de tribunais, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de todo tipo de sofrimento que virá por causa da fidelidade, que esse povo se mantenha fiel a esta mensagem. Não só a sua pregação, mas a vivência dela. É este o evangelho eterno, não outro. Nós temos que cuidar com tentativas de suavização do evangelho, de adulteração do evangelho, de modificação do evangelho, porque conforme diz o apóstolo Paulo, seja considerado anátema quem pregar outro evangelho.
O evangelho eterno é este, que exalta o caráter de Deus e a sua lei, que conclama a humanidade à obediência, que estabelece que há um juízo no céu, com o qual Deus mede e afere o nível de absorção da lei de Deus, de sua lei, porque a sua lei é a expressão do seu caráter, e é ela que será o fundamento de seu governo pela eternidade. E nós que estamos aqui vivendo hoje no mundo, se quisermos ser cidadãos dos céus, precisamos permitir que esta lei eterna seja escrita em nosso coração. Muito bem, que Deus ele te abençoe. Eu espero que você tenha gostado da mensagem com o pastor e com Luciana Belasco. Deus seja louvado. O que você achou do vídeo? Você ficou até o final? Deixa aqui o teu comentário também. Não esquece de deixar o teu gostei no vídeo e também compartilhar, tá bom? Se inscreve se ainda não é inscrito. Que Deus ele te abençoe em nome de Jesus.